Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Mais um programa incrível, incrível dos incríveis. Cada programa a gente vem se superando. E hoje nós vamos estar falando muito mais de energia. Porque a energia, ela permeia tudo na nossa vida, a energia ela permeia. E aí eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida, não só na vida enquanto profissional, porque eu acredito muito no trabalho dela, como também na minha vida pessoal. E toda essa trajetória que eu venho passando ao longo desses 5 ou 6 anos, ela vem me acompanhando. Então, qualquer coisa eu posso falar com você, é a nossa querida Marluce, certo? Marluce vai se apresentar, não é? Estamos aqui mais um programa Saúde Integrativa. Eu sou Ana Keila, terapeuta integrativa, e vamos estar hoje conversando sobre o dia a dia e a vida dessa grande terapeuta, Marluce. Fala aí um pouquinho, Marluce. Ai, gente, como é fácil falar do que você gosta, né? Então, a gente traz na vida da gente um legado espiritual que, quando a gente encontra o conhecimento, fica formidável e você vai se tornando uma pessoa muito mais realizada com o seu próprio encontro. Então, o trabalho que eu faço não é nem um trabalho, é uma missão, que eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de trazer para mim tanto a realização quanto para o outro o encontro dele mesmo. Então, desde 2018 que a gente faz um trabalho em parcerias, e esse trabalho vem engrandecendo dia a dia com as oportunidades que o próprio universo nos traz. Então, eu trabalho com a numerologia diariamente, faço a leitura do tarô, e agora a gente está ingressando nessa união, trazendo muito mais conhecimento para quem tem como missão de querer crescer, evoluir, porque você pode se tornar o mestre dos mestres, mas se você não tiver conhecimento de si próprio, você é uma pessoa que não traz tanta integridade com a sua realização humana. Isso aí. Então, é aqui que estamos. Marluce é uma pessoa maravilhosa. Quando eu também estou em meus atendimentos, aí eu percebo dentro do atendimento, que é isso que o terapeuta tem que perceber. Até onde você vai. E aí tem um momento que eu digo assim, isso aqui, quem vai te contribuir, a partir daqui, é Marluce. E aí Marluce é uma grande parceira nesse sentido. As pessoas, às vezes, estão precisando de mais possibilidades para que a vida dela, ela consiga enxergar mais. Porque essa é a missão da gente. Uhum. Né? A gente perceber, quando a gente percebe que o outro não se percebe. Uhum. Não é isso aí? Uhum. O terapeuta, ele tem essa grande missão de perceber, né, com muita sutileza, com muita amorosidade, com muito carinho, quando o outro não está conseguindo sozinho perceber o estalo. E aí, quando eu percebo, eu digo, ela está precisando, essa pessoa está precisando dos trabalhos que Marluce desenvolve com tanta seriedade, muito respeito ao outro. E nós temos uma coisa muito em comum. Somos librianas. Temos o mesmo ascendente. Olha o segredo sendo revelado. Olha, gente, vocês têm muita coisa, sabe? Quando eu vou falando, a coisa vai arrepiando. É uma harmonia. É uma harmonia. E, assim, ela é também um grande ícone para a minha vida. Uhum. Então, assim, quando as coisas que a gente dialogou dentro do atendimento que ela faz comigo, que vão acontecendo, Marluce, está acontecendo. Uhum. Não é? Então, a gente precisa acreditar, porque as coisas só vão acontecendo na vida da gente quando a gente está aberto para ver. Exatamente, é o reconhecimento do efeito e causa, né? E aí, como é que essa coisa surge no atendimento? Olha, vamos falar do atendimento. O atendimento, geralmente, tudo na vida da gente, ele traz eu digo assim, uma ligação invisível, que é a inteligência universal, que a gente pensa que está aqui por acaso, né? E não é um acaso. É um plano de Deus com um propósito muito maior, principalmente agora que desde 2020 que a gente vem usando essa comunicação e essa abertura para o autoconhecimento. Então, sempre digo, psiquiatria, medicina, holística, espiritualidade, terapia, é uma comunhão, é feito um corpo. Então, às vezes, você tem todo o seu conhecimento de estudos e com o seu intelectual, mas tem algo na sua alma que, como você falou, a gente não consegue sozinho. Porque dizem que a alma, ela traz uma parceria com a outra. Ela sozinha, ela individual, ela não progride. Então, você traz essa necessidade. Quando você diz para você mesmo, então, eu queria tal resposta, automaticamente é feito um Android. O universo traz para você, então, traz uma ligação ou através de uma pessoa, ou um contato, ou uma mensagem, sempre chega. Não tem um caminho certo, porque ninguém tem um caminho igual ao outro. É feito o DNA, cada um tem o seu. Então, isso vai acontecendo, geralmente a pessoa encontra o meu contato, a gente se comunica, marca agenda, é um trabalho que a gente não pode fazer
com esse tempo programado. Programado o tempo. É uma questão de consciência mesmo, porque eu acredito que você tem que entender para aprender e mudar. É daí que vem a sua consciência. Geralmente, a numerologia é um número que traz uma condição de um autoconhecimento, que é uma exatidão igual à contabilidade. Eu sempre digo, você nasceu no dia 1/1, não pode ser 3, né? Tem que ser o 2. Então, todo número traz uma característica, toda característica traz uma classificação e toda classificação traz uma linha. Então, mesmo que você tenha aquela curiosidade de não saber o que é que vai fazer, mas quando você busca o conhecimento, você se posiciona. Quando você se posiciona, não tem quem tire você do seu lugar. Você se torna a melhor pessoa afincada, falando de você, se defendendo, escutando pouco o externo, porque é a integridade. E daí você vai tendo essa autoria com autodomínio do conhecimento seu, que ninguém litiga, nem ninguém acrescenta. É você quem evolui. Então, é dessa forma que a gente trabalha. A leitura do tarô, ele traz uma, vamos dizer assim, clarividência, que não é a gente quem conduz, é a própria espiritualidade, com as revelações que são, além de ser individual, ela é muito mágica. Então, geralmente, ela revela algo que você não espera, ela fala de algo que você não conhece e ela direciona você para um lugar que você, às vezes, nem conhece, nem imagina. Que se torna mágico, né? Porque a espiritualidade dela é mágica, ela não é tocável, ela não é palpável, mas é algo que você acredita, flui, igual respirar. Você respira, não vê, não toca, mas você sente. Então, é uma sensibilidade que cada um de nós carregamos isso e cada vez mais a gente vem distribuindo conhecimento para quem possa interessar, evoluir e se tornar a melhor pessoa consigo mesmo, que é a evolução. É o crescimento com a autorrealização da sua própria consciência. E aí as pessoas, assim, geralmente, nesse momento do atendimento, você coloca o tarô, são três tarôs. Quais são os tarôs? Os tarôs que eu uso o mitológico, que ele fala de um momento atual. Sim. Que até hoje eu fico me perguntando como é que vem tanta intimidade de uma consciência para você, naquele sentido que a minha consciência vir daí. Eu ficava me perguntando por quê, para quê e o quê. E hoje eu ainda tenho o que posso, o que devo e o que não posso, né? Que a gente tem que ter isso na gente. Então, o tarô, quando você abre, ele direciona você com o que você tem que fazer, Sim. com o que você tem que evitar e com aquilo que você não pode, porque ainda não é o momento. Então, isso é a mitologia grega, que a gente fala de uma mitologia, mas é uma realidade. O tarô dos anjos, que a minha linha é muito... muito assim, sutil, né? A gente tem 7 céus, então a minha é muito sutil. Eu acredito que ela esteja acima da nossa cabeça e a gente capta isso com as informações angelicais. E traz o da minha própria mediunidade, que é dos meus ancestrais, que eu trago uma linha ancestral africana de avó muito forte e que herdei isso e eu acredito que foi a mais que desenvolvi pela minha crença e pela permissão do Papai do Céu. Então, aí você faz esse direcionamento. O tarô mitológico, ele fala como está o seu momento. O tarô dos anjos, ele revela as mensagens do que você tem que fazer com os conselhos que está acima da nossa cabeça. E os nossos ancestrais que vão nos guiando, que todos nós temos. Isso. Os nossos parentes, os nossos antepassados, mesmo que você não tenha ainda o conhecimento de crença, mas existe uma união, uma unificação do nosso DNA, do que fomos, do que somos e para onde estamos indo. Então, isso é perfeito. Isso contribui muito, trazendo agora novamente uma ponte para esse trabalho que a gente desenvolve nesse podcast, é justamente, pessoal, que a saúde das pessoas, elas começam a partir do intelecto, daquilo que você, como a Marluce traz, do que você vai conhecendo, do seu autoconhecimento, da sua percepção de si. E a partir disso aí, todo o tratamento que é feito, vamos dizer, com a medicina convencional, ela vem para a terapia para justamente fortalecer e fazer com que você se perceba e que tudo começou por dentro. E quando você percebe que começou por dentro, aí você recorre a uma terapia. Essa terapia é milenar, né? Porque cada povo, há 4.000, 5.000, 6.000 anos, cada povo desse, ele já desenvolvia uma terapia. E então, essa terapia hoje, ela é trazida para a gente de uma forma tão sutil, tão bonita, né? A gente não faz muito, vamos dizer assim, muita fantasia, porque ela é real. Como a Marluce traz, a ancestralidade da gente. A gente não pode negar a nossa ancestralidade. De onde viemos, de onde nosso avô veio, de onde nossos tataravôs vieram, as brigas, os rituais, fugir
porque não podia exercer as suas atividades, porque algum padrão religioso naquele momento não deixava estabelecer, porque aquilo seria realmente um objeto de grande expansão. E vários outros avatares, como é o próprio Jesus Cristo, o quanto ele foi perseguido, só porque ele levava a palavra chamada amor. E ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aquelas pessoas e para aquela localidade. Quando você faz um estudo do Cristo, é justamente, ele foi para aquele lugar onde as pessoas precisavam. E muitos se sentavam. Vamos escutar o prometido, né? Porque Moisés e outros já prometiam que vinham. E aí, quando a gente fala, hoje na atualidade, nessa grande modernidade, que a gente... Depois, logo a gente vai ser vovó dessa modernidade, porque vão ter outras coisas que vão vir. Os nossos netos vão dar continuidade ao nosso trabalho. E eu tenho certeza, como Marluce também tem, que os nossos netos, eles vão dar uma tamanha continuidade. É a missão. Porque é uma missão. Os meninos que já estão nascendo aí, depois de 2000, né, a criança arco-íris, as crianças índigos, cristais. E Marluce fala muito bem disso. Ela me ensina muito sobre isso. Não é isso, Marluce? Tem que haver uma preparação dos pais, dos professores, dos educadores. Eu acredito que da própria humanidade, né? Porque tem pessoas que não trazem ainda a preparação nem para conviver com ela. E aí que está o conhecimento. Quando você começa a buscar esse conhecimento, você tem uma preparação não só para você, mas para o externo, que se torna um propósito de vida. Você tem aquela necessidade de ajudar, de cooperar, de participar, de ver o seu melhor. Que é quando a gente percebe que ninguém está competindo com ninguém. Não. A única pessoa que a gente... Essa palavra competitividade é muito questão de mercado. Usa muito isso para se vender algo. A gente não está vendendo algo. E eu ainda vou além, viu? E é individual o crescimento. O conhecimento é individual. E quando você fala em competitividade, existe uma ordem universal, invisível, que só vai ficar no mercado, na existência humana, o que for melhor para a desenvoltura do outro. Se for para você sozinho, você não consegue. Dizem que é daí que vem os estudos da pandemia, que a gente veio numa reeducação humana para a gente se organizar com o próprio conhecimento. É por isso que a internet está tão acelerada e a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque a gente tem que acompanhar. Né? É muita informação e eu acredito assim, é tanta informação que você tem que saber nortear, porque é uma facilidade muito de conhecimento. Grande. Você tem que saber para onde está indo, o que é que você tem que fazer, buscar o seu. Porque tem muita gente perdida com a falta eu digo assim, de teoria de si próprio. Na banalidade, com a facilidade de programar um sistema que, se você não tiver conhecimento, ele lhe leva, não é você que leva ele. Igual o cérebro. Então, o cérebro, ele traz essa dimensão que você tem que ter consciência da sua mente. Aí é que vem a parte holística. Quando você tem o poder do conhecimento seu, você começa a dar ordem à mente. Enquanto você não tem, a mente vai dando ordem a você. Então, fica muito difícil um tratamento quando a pessoa já está desordenada. Então, sempre vem do amor. Quando eu quero cuidar de mim, vem aquela parte emocional que eu digo, eu não estou bem com isso, deixa eu ver o que é que eu posso fazer. É daí que vem o estalo, a virada de chave, e Papai do Céu age muito sagradamente, porque você vai com o intuito e ele muda tudo. É o nosso DNA que está sendo cortado para trás, para a gente melhorar para frente com a gente mesmo, com a nossa própria existência. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho que a partir desse autoconhecimento vem uma coisa chamada, que está um boom de tanta informação, mas às vezes vem muito distorcida. A expansão de consciência. A expansão de consciência, ela vem muito, como eu falei para você, do estudo de cada um. Então, se eu disser assim, Ana Keila, quando as pirâmides do Egito foram criadas no meio do mundo, no eixo central, com aquela quantidade de pedras que não existia máquinas. Foi o próprio ser humano. Então, não foi um ser humano normal. Não. Aí vem o mistério que é existencial na gente. Então, tem coisa na gente que a gente não sabe para que veio e o que a gente tem que fazer. Então, essa questão do ser humano evoluir tanto e ele tem que ter esse direcionamento com ele para saber guiar tudo, porque você nasce de uma família que, às vezes, a família não tem nem a educação da própria família. Aí daí vai a responsabilidade para a escola. Aí a escola já não tem o compromisso de ensinar. Aí isso vai passando de um para outro. Então, quando você vai ganhando consciência, como a gente tem hoje, tem um neto para nascer, então você começa a fazer aquele programa. Parabéns, nasceu seu neto. Gratidão. Já vem o conhecimento, né? Que você sabe lá que ele veio. Então, quando eu digo assim, os números trazem uma referência, a referência traz o conhecimento, e daí você vai tirando proveito, amiga. Porque não tem como você cortar. É um direcionamento sagrado. Ninguém mexe na vida de ninguém.
mas você vai juntando com alguém que tem a mesma sua vibração, Sim. porque tem uma regência, aí é que eu acho interessante, um número liga ao outro, a astrologia um liga ao outro, e todos estão juntos, igual Sim. o corpo humano. Então, eu sempre digo, intelecto, a alma e o conhecimento, eles fazem unificação. Quando você carrega um sentimento que Papai do Céu colocou em você, e você conhece a resposta na sua mente, que é a mente, você é direcionado para a quinta dimensão, que é onde a gente se encontra hoje, que é essa forma da gente falar, se entender, interagir, e como você olhou nas datas, né? Isso. Que eles vão trazendo um alinhamento. Cada ano, você tira proveito de algo. E ninguém é igual a ninguém. Então, você traz aquela data de nascimento, você sabe aonde você nasceu. Para onde você vai, você não sabe. Não. Se você começar a estudar, você vai saber para onde você vai, de que forma você vai, da melhor forma possível. Então, essa expansão faz isso. Faz. Abrir essas possibilidades Esse do leque. teu autoconhecimento e para onde você deve, a partir do que você despertou, que é um despertar. Exatamente, é um despertar. Para que você possa chegar em um lugar que você continua conhecendo você. É um caminhar para dentro. É um chamado, Não é um caminhar? Um chamado, É um caminho. É. E esse caminho, ele tem várias nuances, ele tem várias pedras. Nesse caminho vai ter chuvas, tempestades, e as pessoas têm que entender que tudo isso faz parte de um Faz parte. de um De processo. uma caminhada. E você não está só. Não. Isso é lindo, né? É. Quando você entende que as dificuldades fazem parte desse burleamento, dessa forma que você está ser humano melhorando, eu não digo que seria a dor, ou que você vai dizer, eita, que bom sofrer. Não é. O olhar para isso que você está tendo como dificuldade é um olhar diferente. É diferente. Você tira proveito com uma maturidade na emoção, que você não vê nada como sofrimento. É uma causa que você vai ganhar uma superação em você mesmo. Isso se chama maturidade emocional. Você tem que entender para quê. Porque o porquê a gente já está aqui, né? Isso. Então, a resposta vem com essa continuidade do conhecimento, que cada vez mais é igual ao corpo humano. Uma coisa vai levando a outra, outra vai levando a outra. Quando você menos espera, você está pronto para entender o que se chamamos hoje de missão humana, que cada um tem a sua. Tem. E assim, Marluce, voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente se conheceu, que foi justamente você fazendo o curso de Reiki, aí eu queria que você me dissesse assim algo, olha, o Reiki, ele hoje tem esse significado, o Reiki naquele momento, por que você quis fazer e o que o Reiki tem hoje? Como você falou aí na nossa conversa, é um chamado. Então, eu sempre tive uma mente muito curiosa com conhecimento. E no ano de 2018, eu ainda não focava... Você ainda trabalhava no serviço público? Assim, era, na questão de saúde, não era? Não era, sim. Na profissão de saúde. E quando eu conheci o Reiki, foi através do conhecimento das energias. Que onde vivemos não tem essa linha de evoluir, de mostrar, de trazer um ensino. Então, você quer conhecer, você quer fazer. E por incrível que pareça, naquela formação que a gente seguia, o nosso mistério de conhecimento, a gente conheceu uma pessoa que tinha uma formação muito boa em Portugal, que saiu de Portugal para vir para Caruaru, totalmente direcionada para formar um grupo de pessoas com quem tinha essa vibração do Reiki, que não deixa de ser uma energia misteriosa e muito mágica, porque até eu fiz teste com Reiki, daquela distância, daquela abertura de dimensão, que muita gente não acredita. Só acredita quem vive. Quem vive, É mágico. O máximo que você queira falar é experiência pessoal. E é por isso que você tem que buscar essa teoria do conhecimento para ensinar ao outro que você pode ficar bem com a questão de mágica. É igual um soluço. Você tem um soluço e você... por que é que eu estou assim? Tem uma mágica que para. Então, o Reiki é uma técnica de uma mágica invisível que, para tudo, ela traz uma função e, ao mesmo tempo, uma cura. Mesmo que você não acredite, que tudo que eu faço hoje, eu fiz um teste comigo. Então, eu já peguei uma briga com o conhecimento de dizer assim, esse ano vai acontecer tal coisa. Você, na sua consciência, dizer, não vai. Aí aquilo, bom, acontece. É dali que você muda. É a não resistência da ordem sagrada. Então, ninguém muda. Eu sou prova viva do meu conhecimento e eu não falo porque gosto. Eu falo porque amo. Eu piso em cima do que eu sou. Então, o que eu dou a você é o que eu sou. E é isso que funciona. Quem tiver técnica, oportunidade, conhecimento e quiser algum lugar ao universo, se não tiver interagindo com ele, não funciona. Não é só dizer assim, está na moda. Não fica. Não é funciona, modismo. não Às vezes eu digo isso para o pessoal que vai fazer.
Por que você está buscando fazer o curso? Isso eu me reporto muito a Mikao Zui. Mikao Zui, quando algumas pessoas procuravam ele para fazer o curso, fazer o acompanhamento, que ele tinha como um hospital, ele era um médico, e aí ele fazia assim, por que você quer fazer? O que é que você está buscando? Então, ele fazia uma triagem, né, que hoje a gente chama de triagem. E eu vou dizer uma coisa a vocês, pelos meus estudos, que eu cavo sempre, estou buscando sempre, sou muito inquieta, ele dava não a muita gente. Naquele tempo, né, 1927, 93, que o ano passado foi o centenário. Então, o que acontece? A pessoa chegava porque queria ter essa formação com ele, que ele era muito famoso, com vários outros médicos, e ele dava um não bonito. Então, aconteceu, na minha realidade, de algumas pessoas procurarem fazer o reiki, e eu, muito sutil, disse, você ainda não está preparado. E a pessoa, como é que você diz isso? Digo com muita propriedade, porque eu posso sentir que você não está preparado. Mas em que você diz? Porque você ainda não está preparado. Ainda vai ter o estalo. Tem uma disciplina. Tem uma evolução. Tem, até para ser tratado com reiki. Você tem que estar numa linha. Tem que estar alinhado. Quando a igual pessoa cirurgia, chega, né? Igual O cirurgia. tempo certo da cirurgia. Se você quer fazer uma bariátrica hoje, você tem 120 quilos. Você vai para o especialista e ele diz, tem que fazer esse exercício, tem que fazer essa dieta, tem que perder esse peso para você chegar aqui. Não é assim. Nada na vida é estalo pronto. Né? Tudo é uma preparação. A questão espiritual é a mais que eu admiro, porque a preparação não é nossa. Ela é divina. Quem enxerga a nossa evolução não somos nós. A gente ganha uma consciência do que pode, do que não pode, do que não deve. Mas Deus, ele age quando você está pronta. Aí ele traz aquela sinalização do que você quer realizar. Então, até isso eu vejo o agir sagrado, que não é inteligência, não é vontade e não é querer. É como eu digo a você, é uma coisa mágica que funciona. Então, é invisível. Então, é uma crença e ao mesmo tempo uma ordem. Porque o certificado de garantia de você exercer uma função não é o intelectual do conhecimento, é a sua evolução. Quando você começar a exercer isso, você não sabe onde vai parar, porque você é elevada. Então, é muito sagrado. É assim, uma coisa que me veio agora. Qual foi a pessoa mais jovem em idade que já procurou? Jovem em idade, olha. Porque, assim, às vezes, a gente tira muito pela questão da maturidade. Mas você sabe que um corpo, ele pode estar com maturidade espiritual grande. E eu já tive inúmeros próximos de mim que eu olhava assim, menino, que evolução. Então, alguém já te procurou com uma idade bem pequena, cronológica daqui da Terra, mas que você percebeu que tem uma maturidade espiritual? Várias. Agora, tem aquelas que se destacam. Então, idade, assim, qual foi? Idade. Você... eu atendo os pais, Sim. né? Eu atendo os jovens e não tem essa classificação de pessoas. Mas, como eu digo a você, a evolução, ela vem de uma individualidade e, por exemplo, eu tenho como referência a mim mesma que um descendente meu, um neto, não poderia ser uma pessoa contrária a mim, né? É uma genética. Então, ele vai se tornar melhor do que eu sou no que eu faço. Então, a pessoa que mais me chamou a atenção em idade com a espiritualidade foi a mãe que eu atendi, e ela levou a filha, e ela traz uma data de mestre, que eu vou falar disso com muita dinâmica, que é 22/7. Então, toda pessoa que traz o número 11, 22, são mestres espirituais, e elas não sabem. E traz uma repetição tão forte na emoção, que se ela não tiver esse entendimento, ela mesmo erra o caminhar dela, porque ela vai e volta, até ela tomar consciência do que ela veio fazer aqui. Então, a pessoa do dia 22/7, se você somar, isso é dentro de mim na avaliação que você também carrega, quando você soma. O 7 é o divino, né? Sim. São as 7 cores do arco-íris, são as 7 maravilhas do mundo. 25, dizem que na numerologia é a data sagrada de Cristo, que é 25 de dezembro. Mas aí, quando eu observei que ela era 22/7, automaticamente a minha mente, 22/7 dá 11, ela vai e volta. Então, ela vai numa força 4, que é o 22, bate no 7, que é a consciência espiritual, e volta a ser 11, que é uma emoção sutil, essa sensibilidade. Feito uma criança, que a criança não fala, né? Um bebê não fala, mas ele traz aquela sensibilidade de sentir no ambiente, quando está frio, quando está quente, quando não está bom, quando está ruim. Então, ela carrega isso sem saber. Então, foi o que mais me mostrou interesse, que hoje ela é uma pessoa que está muito bem direcionada com o conhecimento dela. Eu a conheci quando ela tinha entre 9 e 10 anos. Hoje ela tem 19 e 20 anos. Ela já está caminhando no conhecimento da psicologia, mas sabendo que vai
caminhar na justiça. Então, ela almeja muito ser uma Juíza, promotora. Uma promotora. Para ajudar pessoas menos favorecidas e crianças carentes, com a psicologia na justiça. Então, eu acho isso formidável, porque tudo isso tem no mapa, né? Então, o que é o mapa astral? O mapa astral é um conhecimento seu, de um estudo profundo, desde que você nasceu até sua existência, que só quem direciona é Deus, mas você vai descobrir na classificação dos defeitos, das qualidades, das superações e das virtudes que você vai ter que alinhar mais. Então, você trabalha você mesmo, é feito um carro. Tem aquele potencial para alcançar 200 km por hora. Então, se você for devagar, não gasta o carro. Você vai observando os sinais e daí você vai tirando proveito da sua caminhada. Então, tudo isso é muito formidável, é o conhecimento. E assim, quando você fala do número 11, esse número 11 me toca muito, porque você sabe disso, porque me toca, né? Até me emocionei aqui. Nem programei, veio. Mas assim, eu gostaria que você falasse mais, porque muitas pessoas têm esse número que veio para esse trabalho, esse propósito, e não sabem, né? Dá uma dica, assim, fala desse número 11, a importância, para ela poder ficar atenta, a ela se orientar, se organizar, né? Se organizar e trazer a busca do autoconhecimento. Ótimo, então a gente vai ter como referência o número 11. Então, o número 11 é uma repetição de números, é 1, e ao mesmo tempo também traz o 29, né? Porque quando eu falo assim, o número 5 traz o 14, traz o número 23 e traz o próprio número 5. Então, o número 11, ele traz uma repetição de 2 números, 1 e 1. Dizem que até as torres gêmeas, por serem duplas, caíram porque não estavam edificadas com a espiritualidade. Então, o número 11 é um número mestre, ele traz um ancestral, ele traz um histórico por trás dessa data de nascimento, que ele veio para ajudar pessoas usando a emoção, quando a emoção está curada. Porque o que é a emoção? É algo que sentimos e que fabricamos, que se a gente não tiver a orientação ou a consciência, a gente pode estar fazendo errado. Então, ninguém na face da Terra deve usar a emoção para uma evolução, porque a emoção ela não pensa, você sente. Então, quando você carrega esse número 11, que é uma pessoa muito emocional, então ela começa a direcionar a sensibilidade dela com o conhecimento dela, e aí ela acerta, sintonizando até onde ela deve ir, e a emoção fica sublinhada e a espiritualidade age. Então, é perfeito. É quando você começa a captar informações do mundo mágico, do mundo invisível, que você vai se canalizando, vai centralizando a sua energia e você se torna uma própria, eu digo assim, sacerdote. Porque você vai ganhando esse divino em você. Não é que você queira, é que você ganha. Você já nasce com isso, não tem como evitar. E foi programado, né? Foi programado para que cada conhecimento desse que você vai adquirindo, dentro até da descoberta que você vai ser um sacerdote, uma sacerdotisa. Você vai se formando. Você vai se formando. E as pessoas que não querem, as pessoas que relutam, as pessoas que percebem que vieram com essa ordem espiritual para trabalhar justamente em prol dessa emoção do outro. Quando elas dizem assim, relutam. Relutam. Elas relutam por uma questão emocional. Só que é assim, é igual eu dei o exemplo do carro. Um carro que faz 200 km por hora, ele não pode ir para uma cidade, nem uma estrada que não tenha uma agilização para ele andar. Então, toda pessoa que traz essa data, ela vem de um lar muito remoto para ela, que ela não consegue desenvolver nele, e é daí que parte o conhecimento. Então, porque tem um ancestral que carrega a ordem, mas se ela não estiver alinhada com o conhecimento dela, nela mesma, ela começa a sabotar ela. Mas é daí que vem a ordem sagrada. Enquanto você não consegue, é feita uma aula numa faculdade. Você traz uma missão com o número 11, você tem que desenvolver. Se não for na escola, é no trabalho, se não for no trabalho, é com relacionamento, se não for no relacionamento, nos amigos, mas em algum lugar você vai desenvolver, porque alguém lhe encontra. É mágico, né? E essa chave, quando ela é virada, você começa a buscar incansavelmente. E quando você começa a buscar, independente do caminho, você supera, você encontra, porque você já tem um propósito. E aqui o externo, ele é descartável. Porque você olha muito para dentro e isso começa a trazer em você uma realização tão forte que você, no seu silêncio, vence uma humanidade. Então, eu sempre digo, quer vencer na vida, eu uso aquela frase bíblica, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque você começa a trilhar um caminho que é seu e não tem ninguém externamente que mude. Porque é o seu legado. É perfeito. Então, você orienta a pessoa do número 11, que ela fique aberta e atenta ao conhecimento. E busque o encontro dela. O encontro dela mesma. Porque é elevada. É mágico.
É Então, mágico. a busca, ela não é algo que alguns dizem assim, hoje, pronto, eu vou dar um exemplo, eu estava ontem no meu trabalho, Sim. e uma das crianças disse assim, minha avó, ela fazia uma reza com matinho, e aí a pessoa melhorava. Eu disse, ela melhorava momentaneamente. Aí ele parou, olhou para mim, acho que ele tinha assim, uns 14 anos. Aí eu disse, sim, muito bom, é bem lindo, mas veja só, volta e meia, você não voltava lá para rezar de novo? Porque o que você tem que melhorar está dentro. Aquela reza do matinho, do manjericão, do arruda, da nossa ancestralidade, ela fazia. Muitas vezes, ela fazia uma limpeza e ficava muita coisa nela. Tanto é que ela tinha aquele abrimento de boca, ela ficava, muitas rezadeiras ficavam doentes logo após aquela limpeza. Mas significava que a orientação faltava. Então, a gente vê o quanto o conhecimento precisava ter chegado mais um pouquinho. Que se ela soubesse mais um pouquinho, dizia, minha filha, mude seus pensamentos. Porque os seus pensamentos estão trazendo você de novo aqui. Porque é isso que reincide a doença. Não é? Quando a gente fala de cura, gente, a gente não está falando daquela ferida ou daquela necrose que está dentro do nosso. Né? A gente está falando da alma. Tem muitos pensamentos doentios que adoecem não só depois o corpo físico. Já é o último estágio. Que é o último estágio. Mas como adoece a sua fala, adoece um grupo de pessoas. Tudo então, quando você chega perto de um grupo de pessoas, você vai ver muita gente doente, porque eles vibram na mesma frequência da negatividade. De achar que o outro é ruim, de fazer a fofoca, de falar mal do outro, e achar que falar mal do outro é estar enturmado. Eu tenho um monte de amigo. Que amigo é esse? Como é o assunto desses amigos? É na negatividade? Então, que padrão vibracional você está crescendo nesse grupo? Então, a doença hoje, a grande doença, é a doença que é a principal, né? Porque nós vivemos... desordem mental. É a desordem. Então, quando a gente traz essa saúde mental, quando a gente traz essa saúde para esse campo, você equilibra você, seu meio e vai. E aí, a vinda dessa consciência faz com que a saúde espiritual, não é? Que não é uma igreja, não é um templo, não é... Quem está num púlpito falando, porque você não precisa disso. Se você silenciar, você vai se escutar. Se a gente fosse discutir esse tema, a gente ia abranger muita questão, porque tem o psiquiatra, né? Tem o psicólogo, tem o psicanalista, tem o terapeuta e tem o que a gente faz, né? Que é a alma. Então, tudo é uma linhagem. Mas é assim, o psicólogo, ele conversa, ele traz um norte. O psiquiatra, ele traz uma química, às vezes a química não exerce. Quando você tem uma espiritualidade muito alta, até a sua própria, vamos dizer assim, essência, substância, se você não tiver alinhada, faz mal. Por exemplo, as pessoas de Áries, elas têm uma corrente sanguínea tão alta e tão acelerada que, se não tiver cuidado com o próprio pensar, ele desenvolve um transpirar acentuado. E se você não tiver alinhado, esse suor lhe faz mal, que é o ácido, né? Então, vem daí. Então, a gente que tem essa substância dentro e fora, com o que pensa e com o que a gente sobrevive. Então, quando eu falo do ariano, é porque é o primeiro signo, é o número 1. Então, toda pessoa que é de Áries, ele traz uma desenvoltura no caminhar para abrir um caminho para muitas pessoas. E daí vem uma resposta quando você carrega um conhecimento dos números e da astrologia. Então, você vai descobrindo o que tem de eficiência e o que tem de deficiência. Quando bate a harmonia do signo e do número, perfeito. Quando não bate, você vai ter que corrigir algo. Porque nem tudo nasce harmonioso, auspicioso, como a gente está falando. E, por incrível que pareça, vem essa teoria, que é feito um corpo humano, que eu falei. Um número liga ao outro. Então, de 1 a 9, quem é o número mais forte? O 9. Quem é o mais sensível? O número 2. Quem é o mais influenciável? O 6. Então, isso você vai avaliando e você vai buscando, eu digo assim, alinhar. E dos signos também tem os mais provedores de necessidade para ter o conhecimento na teimosia e na resistência: Escorpião, Capricórnio, Peixes e Câncer. Esses 4 estão passando por correções desde 2020, 17/3/2020, e vai até 2024, que é o Saturno corrigindo as pessoas emocionalmente. Essas características que eu falei desses signos, que queiram, que não queiram, estão passando por correções, consciente ou inconsciente. Quando você é consciente, você sai
como diz a libélula, né? Se transforma na mágica. Quando não, você fica nesse ponto, para lá e para cá. Por quê? Porque é uma genética, é um círculo, é um meio. Então, você tem que sair desse meio. Então, o que é que está acontecendo com esse ano 2024? Um corte no nosso DNA de hoje para trás, para não repetir e seguir para frente. Então, você é a prova viva disso. Né? Eu sou. E agora, nessa fase final, nossa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, porque você sabe que isso aqui vai ser publicado, as pessoas vão ter isso aqui como uma referência. Eu vou pedir às pessoas assistam, vejam quanto vocês vão melhorar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Vou deixar. Certo? Porque é do teu... Eu sei que vai do sair de dentro. Atualmente, a gente vive uma busca e um conhecimento insaciável, mas a essência, ela traz dentro do ser humano a resposta. Quando você tem 1 minuto por dia de uma oração, de uma reflexão, para você questionar o que você está e o que você quer fazer, se você tiver a oração com muita sinceridade, aquilo vai lhe trazer uma resposta. Então, eu digo sempre, a integridade emocional é você falar para Deus o que você está sentindo. Às vezes, a gente nem sabe por que está sentindo, mas Deus vai trazer a resposta através de uma comunicação, de uma mensagem, de um encontro, mas você vai ter uma melhora. Então, não se abandone, não sabote sua emoção, saiba que tem um conhecimento, que traz um estudo, uma resposta da sua existência. Então, para você ser um ser humano melhor, nessa evolução, você tem que buscar isso. Então, que a sua mente abra, que você busque seu próprio conhecimento e que você tenha sucesso nessa oportunidade que a vida nos traz. Evoluir e crescer. Namastê. Eu estava aqui pensando, eu digo assim, a gente não seria uma mensagem para o dia de hoje, mas dos oráculos, assim. O que é que você puxaria para... Tem como você fazer isso agora? Eu nem vou Ainda usar, tem um tempo, viu? Eu nem vou usar da minha, né? Então, sim. Eu trouxe essa caixinha mágica. Sim. E que ela traz eu digo assim... Vamos deixar uma resposta, marcado, né? mesmo agora, não é? Ela traz uma resposta e aqui na própria caixinha, que eu nunca tirei eles de casa, né? Hoje eu estou percebendo que eu tive essa honra, meu Deus. Muito então, obrigada. Assim, vamos ler essa mensagem, que a capacidade de mudar é a arte de transformar. Sim. E fazer parte da magia de uma mulher, de um ser humano, não é necessário ser grande, basta ter coragem. E para fazer essa mudança, para você ser melhor, especialmente com as situações difíceis, seja desafiador. Então, agora o tarô está presente aqui na nossa mesa mágica. Que honra. E eu vou tirar a mensagem que vem direcionada do próprio ambiente, do próprio universo, que hoje a Lua está. Vou fazer um pedido sobre o nosso programa. Pronto, vamos ver aqui. Que aí depois que você sentir que eu já sei o quanto ele está auspicioso, porque ele foi programado por você. Isso foi o ano passado. Foi revelado. Né? Foi revelado, né? E quando você falou para mim entre março e abril, eu nem imaginava que eu ia lhe entrevistar justamente em março. E aí eu pergunto hoje sobre o nosso programa. Qual vai ser a resposta? Registrado nessa entrevista. Com a Lua em Mercúrio, que é comunicação, a mensagem para Ana Keila 29. Tire. É você quem vai tirar a mensagem. Ai, meu Deus, que coisa tão linda. Ela já estava levantada por aqui, ó. A resposta é... A melhor carta do tarô, ela fala que entre os meses de março, 3, olha 3 aí. Março, 6, junho, quando junto setembro, são os meses de harmonia da sua caminhada. Então, vitória e recompensa, com muito adjunto dos 4 elementos, que é terra, fogo, ar e inteligência. Entre março e setembro, você fechando um ângulo com muito sucesso, atingindo muita vitória. Gratidão. Está registrado. Gratidão. Eu já controlei aqui várias vezes o meu choro nessa fase final da gente. Eu venho agradecer enormemente que a vida de vocês seja grandiosa o quanto vocês acham que merecem. E multipliquem por 1000. Porque tudo isso é o que nós merecemos. Merecemos muito mais, porque nós somos seres felizes. As dificuldades, elas fazem parte, como a gente comentou, da caminhada. Mas como nós fazemos com que ela seja transposta, esse é o momento da gente. Agora, esse programa é para que você tome uma alavancada, tome como é que a gente chama assim? Uma virada de chave. Uma virada de chave. Essa virada de chave começou hoje.
neste programa Saúde Integrativa com Ana Keila, terapeuta, que está trazendo para vocês tudo que há de melhor para que você caminhe por dentro e seja um ser humano bem melhor, multiplicado por milhões de células. Fale com suas células. Fale com sua mente consciente, com sua mente inconsciente. Porque tudo está na virada de chave. E esse programa de hoje é uma virada de chave. Não é isso aí, Marluce? Com certeza. Então, um grande beijo no coração e que multipliquem, compartilhem, sigam. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, outras pessoas merecem. Compartilhem. Beijo no coração.